Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta a essa sexta aula daqui do meu canal de videoaulas de matemática do ensino superior, especificamente a aula da playlist de funções de várias variáveis reais. E essa sexta aula nós vamos dar uma continuidade direta da aula anterior, que seria a parte 2 de limites de funções de duas variáveis, e agora entrando com a definição precisa de limite. Não vou colocar a definição e vou explicar ela de uma vez, mas pelo contrário, eu vou fracionar partes dela para que vocês entendam a parte algébrica, as contas que aparecem na definição, vamos chamar assim, de uma forma mais geométrica e individual, e depois a gente junta o quebra-cabeça para não ficar tão assustador os famosos épsilons e deltas que vocês às vezes têm muita dificuldade de entender. É comum essa dificuldade de interpretar o que está analítico com o geométrico. Então, a minha ideia é tentar minimizar esse tipo de problema para vocês. Só vou confirmar se está aparecendo. E bora lá. Bom, pessoal, o que significa, dado um número real, o que significa o módulo de f de xy menos L ser menor do que esse epsilon? Bom, essa f de xy é uma função de duas variáveis quaisquer, o gráfico dela está lá na terceira dimensão, tem o seu domínio, enfim, tudo que a gente já conversou nas aulas anteriores. Esse L não está marcado aqui, mas esse L ele é um número real, tá? Esse L pertence ao conjunto dos números reais. E, como bem gente se lembra lá dos cursos de ensino médio mesmo, tá? F de x é um número, né? F de xy é um número. Se L também é um número, isso aqui é uma subtração, é módulo de número, né? Subtração de números é módulo de número. Então, o módulo de alguma coisa menor do que um número epsilon, que é positivo, né? Menor do que um número positivo qualquer, por definição, isso daqui significa que o demônio ali, a coisa, está entre menos epsilon e epsilon. No nosso caso aqui, esse cara é o f de xy menos L, né? O cara que está aqui dentro do módulo. Então, se eu for pegar essa questão aqui, ó, abrindo esse módulo, matematicamente, analiticamente falando, essa desigualdade significa isso, que eu vou pegar menos epsilon menor do que f de xy menos L menor do que epsilon. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar L, eu vou somar L em todos os membros aqui. Isso daqui não vai mudar a desigualdade, porque eu estou apenas somando. Seja L um número positivo ou negativo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer L mais L mais L mais L. Então, quando eu fizer isso aqui, vai ficar assim, ó, menos epsilon mais L menor do que f de xy menos L mais L, e aqui vai ficar epsilon mais L. Moral da história, quando eu passar limpo isso daqui, essa minha desigualdade, ela vai ficar... Aqui eu só vou escrever, ela numa forma... como é que fala? Numa forma invertida, tá? Então aqui vai ficar L menos epsilon menor do que f de xy, que por sua vez é menor do que L mais epsilon. Bom, vamos interpretar geometricamente o que está acontecendo isso daqui. Geometricamente está falando, lembrando que f de xy é z, tá? Geometricamente falando, quer dizer que eu estou lá no eixo z, eu estou pegando só o eixo z particular, mas daqui a pouco a gente vai misturar o eixo x, o eixo y e o eixo z. E eu vou marcar aqui ó, o f de xy, que é o que está aparecendo. Ele está falando que o meu f de xy, ele está entre o número L menos epsilon e o número L mais epsilon. Prestem atenção, se o epsilon é um número positivo, L mais epsilon é algo... Vou até colocar em vermelho aqui. E uma bola aberta é algo que está para cima. Então, por exemplo, o f de xy é menor do que L mais epsilon, ok? E a mesma coisa, só que esse comprimento aqui ele é simétrico a esse comprimento aqui, L menos epsilon. Se eu for pegar, vou até fazer de régua para ficar um pouquinho melhor. Se eu traçar uma linha pontilhada aqui, pessoal, ó, traçar uma linha pontilhada. Nessa linha pontilhada, todos os valores de z são iguais a L mais epsilon. E nesta linha pontilhada aqui, paralela à linha L mais epsilon, tá? Todos os valores de z seriam iguais a L menos epsilon. O que eu quero dizer é que o f de xy, ele está dentro desta faixa. L menos epsilon e L mais epsilon. Esse comprimento aqui, ó, vale L e esse comprimento vale L. Tá certo?
A ideia seria essa. Na verdade, assim, esse comprimento aqui, no caso, o L, na verdade, esse comprimento vale epsilon. Perdão, gente. Esse comprimento aqui, ele vale epsilon, tá? Porque eu estou pegando aqui f de x entre L mais epsilon e L menos epsilon. O que eu quero colocar para vocês agora é o seguinte. Uma pergunta. O que acontece se o meu epsilon... O que acontece se o meu epsilon, ele for um número muito pequeno, mas for positivo ainda, tá? For muito pequeno. Tá? O que acontece se esse meu epsilon for muito pequeno, mas continuamos ele positivo? O que vai acontecer? Essa desigualdade que fala que o f de xy está entre L menos epsilon e L mais epsilon, eu coloquei essa faixa aqui, mas tecnicamente só está acontecendo aqui no eixo Z, tá, pessoal? Isso aqui só está acontecendo no eixo Z. Essa faixa aqui, em particular, se o teu epsilon é um número muito pequeno, esta faixa ela vai ser cada vez menor. Então, por exemplo, se o teu epsilon vale 10, é o L mais 10 e o L menos 10, né? Então, pega o epsilon igual a 5, vai ser L mais 5, L menos 5. Essa faixa ela vai estar cada vez menor. Se essa faixa está cada vez menor, significa, veja bem, se o epsilon se aproxima de zero, essa é a ideia. Se o epsilon está se aproximando de zero, significa que ele é muito pequeno, é o que está escrito aqui. Se ele se aproxima de zero, quer dizer que o f de xy se aproxima de L, concordam? Se o epsilon é um número muito pequeno, quer dizer que ele está se aproximando de zero, quer dizer que o f de xy está cada vez mais próximo de L, ele vai estar entre L e L. Então, é como se fosse um teorema do sanduíche, né? Um teorema do confronto. O F está se aproximando do L. Então, esse F, ele vai se aproximar de L, tá? Significa que a F de XY está muito próxima do valor L. Ok? Então, tá aí a nossa interpretação geométrica simplesmente para esse cara aqui. Dado o número epsilon real positivo, o número real é epsilon positivo, o que significa essa desigualdade? Essa desigualdade significa que a f de xy está dentro de uma faixa, lá no eixo z, né? Na verdade, não é uma faixa, o que me interessa é apenas aqui no eixo z isso. Entre L menos epsilon e L mais epsilon, de forma que a interpretação geométrica precisa aqui é que se esse epsilon for muito pequeno, significa que o f de xy, matematicamente falando, está muito próximo de L, porque epsilon muito pequeno, aqui vai ficar o f de xy próximo de L, tá certo? Então, o f de xy está muito próximo do valor L. Segunda interpretação geométrica, para a gente poder chegar na aula, definição precisa de limite. O que significa esta desigualdade? Dado um ponto AB fixo, né? E XY um ponto qualquer do R2. Então, XY é variável, tá? A ideia seria essa. E o número delta, agora não é epsilon, é delta positivo. O que significa isso daqui? Bom, que é maior do que zero significa que eu não quero pegar x igual a A e y igual a B. É a primeira observação, certo? Ser maior do que zero significa que o x é diferente de A e o y é diferente de B. Perfeito? Porque se o AB está fixo, né? Ser maior do que zero, né? Então, a primeira observação aqui é que zero, se é maior do que x menos A e y menos B ao quadrado, significa que o ponto XY é diferente do ponto AB. Ok? Beleza? Bom, independente do que significa isso daqui, é o que agora a gente vai colocar agora. Agora, segunda observação. O que significa x menos a ao quadrado? Só isso aqui, tá? O que significa isso daqui? Esse cara, ele é a distância do ponto XY ao ponto AB. E essa distância vai ser não nula, justamente porque o XY é diferente de AB. Então, isso aqui é a distância de um ponto. Isso aqui, né? Vou colocar 2 pontos. É a distância do ponto XY ao ponto fixo AB.
Professor, mas peraí, eu não enxerguei isso daí. Por que isso é a distância do ponto XY ao ponto fixo AB? É Pitágoras, tá? Isso aqui agora eu tô voltando lá no ensino médio, aula de distância entre pontos no plano. Então aqui, ó, tá um X e o Y. Eu vou pegar aqui um ponto A, B qualquer. Tá? Esse aqui é um ponto AB qualquer. Não tô falando que é ponto de gráfico de função, nada. É ponto do plano cartesiano. E eu vou pegar aqui também um ponto XY genérico. Esse XY é um representante de qualquer outro ponto diferente do AB. Ele poderia estar aqui, aqui, não interessa, tá? Tecnicamente, o que eu quero calcular é a distância de AB ao XY, né? É essa distância que eu quero calcular. Só que como que a gente calcula essa distância? Bom, aqui que é o que importa, ó. Eu fecho aqui e fecho aqui. Essa distância vale y menos b, né? Eu coloco y menos b, pessoal, porque é o maior menos o menor. Ah, quando você pegar e fizer, e se tiver ao contrário, fizer b menos y, não vai dar problema, porque na prática, quando a gente aplicar Pitágoras vai elevar ao quadrado, e número elevado ao quadrado vai ser sempre positivo, então não tem problema. E essa distância aqui, ó, essa distância ela é x menos a. Não vou resolver o Pitágoras, vocês já entenderam que esse cara ao quadrado é esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Então, a raiz quadrada disso ao quadrado é esse valor aqui. Tá certo? Então, ó, essa distância aqui, ó, essa distância d ao quadrado é igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Então, quer dizer que passando a raiz nesta soma é o valor da distância. Tá resolvido que isso, então, é a distância desses dois pontos. E, por fim, a terceira e última observação, o que significa ser menor do que delta. Menor do que delta. O que significa a distância, na verdade, ser menor do que delta, mas aqui tem uma interpretaçãozinha melhor. Eu vou elevar os dois lados ao quadrado, que vocês vão enxergar melhor uma coisa geométrica. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é menor do que delta ao quadrado. O que é esta equação aqui? O que é esta equação? Isso aí é uma equação de um disco, porque é menor, né? Todos os pontos internos e não pega a borda, porque é menor, não é menor igual, de um disco de raio delta. Se você quiser melhor pensar, pensa assim, eu vou colocar uma interpretação geométrica aqui, ó. Qual é a equação disso aqui, ó? X ao quadrado menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado. Isso aqui é uma equação de uma circunferência de centro AB, aqui é um caso genérico que eu fiz, qualquer, e raio R. Opa, o raio passou. E raio R. Quando é igual? Quando é menor e igual, é a borda e os pontos interiores. Quando é menor estrito, são todos os pontos interiores, com exceção da borda, que é o que eu acabei de colocar ali. Tá certo? Então, este cara é a equação do disco de centro AB e raio delta. Não se inclui os pontos da borda. Tá? Não se inclui os pontos da borda. Melhor explicando para vocês, eu fiz aqui um desenho mais prático para vocês entenderem. Aqui também é uma representação justamente do que é o nosso problema, daquela questão de ser menor do que delta, tá? Lembrando que agora eu estou me preocupando com a parte que é menor do que delta. Ó, é zero, menor do que isso, menor do que delta. Menor do que zero quer dizer que conclui que o ponto é diferente de AB. Isso daqui, sozinho, significa que é a distância do ponto XY ao ponto AB. Que como XY é diferente de AB, dá sempre maior do que zero. Essa é a conclusão. E menor do que delta quer dizer que todos os pontos XY, todos os pontos... A conclusão que eu poderia colocar nesse item 3 também é que todos os pontos XY, como são pontos genéricos, são pontos internos a esse disco. Então, XY são pontos internos, eu esqueci de escrever isso, tá? São pontos interiores, ou interiores, eu vou colocar, ao disco. Tá? Agora sim, vamos para o nosso desenho. Quer dizer que eu tenho lá pela equação isso,
e todos os pontos interiores, com exceção do ponto AB, tá, pessoal? Com exceção do ponto AB. Aqui eu tenho aqui, ó, eu peguei um ponto qualquer, tá? Então, esse aqui é um XY genérico qualquer, tá certo? Então, aqui ele tem uma coordenada X e uma coordenada Y qualquer, beleza? E aqui estaria aquela parte que a gente fez agora há pouco, da distância, né, ó? Beleza? Então, isso daí, toda a interpretação geométrica do que significa zero, menor do que a raiz quadrada daquilo, menor do que delta. Agora sim, a gente vai para a definição precisa de limite, tendo essas duas partes separadas. Bom, é uma sopa de letra, mas, ó, é uma sopa de letra que vocês já sabem o que é, ó. Tem aqui e tem aqui. A gente só precisa entender agora o resto do enunciado aqui. Então, vamos lá, ó. Definição precisa de um limite. Pega uma função de duas variáveis, cujo domínio da função de duas variáveis contém pontos xy, ou seja, os pontos xy pertencem ao domínio da função, arbitrariamente próximos de AB. Entendam próximos de AB como xy diferente de AB. É a primeira condição que eu coloquei lá naquele segundo desenho, certo? Ou seja, eu vou querer que o xy se aproxime de AB, mas que não precisa ser igual ao AB. Essa é a definição de limite. Dizemos que o limite de f de xy, quando xy tende a AB, ou se aproxima de AB, é L, e escrevemos isso daqui, ó, escrevemos isso, se para todo número epsilon maior do que zero existir um delta que satisfaz aquelas interpretações geométricas. Então, vamos tentar entender isso daqui. Quando que um limite de f de x, quando f de xy, quando xy se aproxima de AB, é L. Quando existir um epsilon e um delta que depende desse epsilon, então, dado epsilon, existe um delta. Né? A verdade é essa. De tal forma que tem que satisfazer essa condição matemática aqui. Então, vamos lá. Para todo ponto xy pertencente ao domínio da função e que estejam dentro do disco de centro AB e raio delta, certo? Tá vendo como é importante falar separado? Todos os pontos xy pertencem ao domínio D. E esse xy, mais do que isso, já vou dar um spoiler de um próximo desenho aqui, ó. Olha aqui. Mais do que isso, aqui está o domínio da F. Eu quero que o meu xy seja um ponto que esteja dentro do disco de raio delta, que é o que está exatamente nesta equação aqui. Ok? Se isso daqui acontecer para todos os pontos xy do domínio próximo de AB, então vai valer isso daqui. O que é valer isso daqui? O que significa x menos L menor do que epsilon? Olha o spoiler aqui. Significa, o outro lado agora, é aquele primeiro desenho, que a minha função f está lá naquela faixa L mais epsilon e L menos epsilon, e à medida que o epsilon se aproxima de zero, a função se aproxima de L. É aquele meu primeiro desenho. Vamos interpretar tudo isso que está acontecendo? Vamos lá de novo. Qual que é a ideia? Acho que agora, ó, veja bem que a parte matemática é pesada. Se eu pego pontos do domínio, mais do que domínio, eu pego pontos internos àquele disco de centro AB e raio delta, certo? Se cada vez mais eu diminuir esse delta, o que vai acontecer com a circunferência? Ela vai diminuir cada vez mais. Só que vocês há de concordar comigo, ó, olha aqui o desenho. À medida que eu diminuir o raio delta, eu vou estar cada vez mais próximo do ponto AB. Mas o delta nunca é igual a zero. Porque se o delta é igual a zero, o que significa? Que o ponto xy é igual ao ponto AB. Eu não quero. Se o delta é zero, existe, por menor que seja, um disco de raio minúsculo, mas existem pontos xy dentro do disco que são diferentes do AB, por menor que seja esse cara aqui. Se ele é maior do que zero, o disco vai ter um raio minúsculo, pensando. Mas vai ter um xy que é diferente de AB. Quando eu pego e diminuo cada vez mais esse disco, eu consigo, então, diminuir esse intervalo aqui, significa que a função se aproxima de L à medida que o disco tende a AB. Então, quando a gente vai fazer limite, agora, olha como é bonita a matemática. Para y igual a f de x, a gente fazia pela direita e pela esquerda. Pela direita e pela esquerda, quer dizer que eu estou pegando e me aproximando cada vez mais, a função de uma variável, do x igual a A. Vamos falar desse jeito. Como que a gente
faz, lembra da aula intuitiva aqui? O que é se aproximar por qualquer lado? Esse qualquer lado está sendo representado por esse disco aqui. Então, quando você pega um disco, professor, por que eu não escolhi um quadrado? Porque é mais fácil para explicar. Vamos pensar assim, se você pega dentro do domínio da função um disco e está fechando esse disco cada vez mais no ponto AB, quer dizer que você está pegando todos os pontos possíveis à redondeza de AB e está aproximando de AB. Poderia ser um quadrado, que esse quadrado iria fechando, 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 fechando? Poderia, não tem problema. Mas pode ser um círculo também, não tem problema. O importante é você pegar uma representação geométrica, que é padrão analítico, a gente escolher esse disco e fazer esse disco cada vez mais se aproximar do AB, nunca sendo igual a AB. Se toda vez, agora faz sentido a parte matemática, se toda vez que você pega pontos XY dentro do disco, então fazer com que o F se aproxime do L, que é exatamente isso, então quer dizer que o teu limite existe e dá L. Olha aqui é a planificação do problema. Olha a interpretação geométrica do nosso problema aqui, ó, 3D. Eu tenho lá, esse é o gráfico da Z igual a F de XY, tá certo? Talvez não vai estar dando para vocês enxergarem, pessoal. Aqui, ó, não é o domínio, esse aqui é o disco. Então vamos pegar assim, ó, vamos desenhar aqui. Esse cara que eu fiz de vermelho é o domínio da F. Esse aqui, esse D não é D de domínio, é o disco de raio delta que ele colocou. O ponto AB está bem aqui. Eu não preciso fazer com que o cara se aproxime de AB, mas ó, diminui esse disco aqui. Esse disco, todos os pontos que estão internos, interiores a esse disco aqui, ele tem lá o gráfico na função, ó. Ele pega esse ponto, ou seja, eu tenho esse cara aqui, com exceção do AB, que pode pertencer ou não ao AB. Aqui é a bolinha aberta no gráfico, certo? Diminuir essa faixa aqui em Z, quer dizer que à medida que o XY vindo de todas as direções, aqui são todas as direções, porque eu estou pegando o disco. O disco eu estou pegando ponto de qualquer lugar do plano, é uma representação do todo. O disco é uma representação do todo. À medida que ele se aproxima aqui do AB, esse disco vai fechando aqui também nesse único ponto que é o valor L. Não precisa estar definido no AB. Não precisa estar definido no AB. Aqui a bolinha está fechada, mas a bolinha poderia estar aberta, não tem problema, porque é próximo. Então, o XY se aproximando de AB, a minha F se aproxima de L. Tá certo? Essa é a ideia. A ideia matemática é, se eu puder diminuir esse disco, então, valer isso daqui, significa que à medida que eu diminuo o disco de centro AB e raio delta, eu tenho que a minha F se aproxima de L. À medida que o disco diminui e se aproxima de AB, esse disco também aqui na terceira dimensão vai diminuir, né? Esse disco aqui na terceira dimensão vai diminuir, então esta faixa vai se aproximar de L, que é justamente a definição precisa de limite. Então, o limite da F, quando XY se aproxima de AB, é L, quando todo XY dentro do disco, quando eu pegar todo o ponto XY dentro de um disco de raio delta e diminuir esse disco, a F vai se aproximar de L. É isso que significa essa definição. Por épsilons e deltas, a coisa é meio complicada, tá certo? Então, é isso que está falando. Então, algumas observações e vamos fazer um exemplo já para encerrar essa aula. A definição precisa de limite, em outras palavras, diz o quê? Que a distância de F de x, y e L pode ser arbitrariamente pequena se tomarmos a distância de x, y a b suficientemente pequena. É o que eu acabei de falar. Significa que à medida que o x, y, à medida que o disco se aproxima de AB, ou seja, os pontos x, y se aproximam de AB, a distância de x, y a B é cada vez menor. Certo? Então, significa que a distância entre f de x, y e L também é cada vez menor, ok? Se qualquer intervalo L menos epsilon e L mais epsilon for dado em volta de L, que era aquela L menos epsilon e L mais epsilon lá no eixo Z, a gente pode encontrar um disco de raio AB e raio delta de tal forma que abrange todos os pontos do disco, com exceção do AB. Ou seja, a definição de limite fala para qualquer disco, não importa o raio. Se sempre existir um epsilon de tal forma que quando eu diminuo o raio, não importa, vai diminuir o epsilon, mas o F vai ficar próximo de L,
quer dizer que o limite existe, tá certo? Dentro do mesmo intervalo L menos epsilon e L mais epsilon. Isso é o que está nessas observações. Agora a gente vai para um caso que prova que o limite é zero. Qual é a única forma que a gente aprendeu a calcular um limite até agora? Preciso, apenas pela definição. Pela definição, o que a definição fala? Eu preciso garantir que existe um epsilon, certo? Dado um epsilon, vai existir um delta, dado um epsilon. Esse epsilon é qualquer, não é você chegar e falar assim, eu vou pegar epsilon igual a 0,37. Não. Dado um epsilon, é um epsilon genérico. Eu vou dar um jeito de montar um delta que satisfaz isso daqui. Ou seja, pegando quaisquer pontos do domínio da F e admitindo que esta desigualdade é válida, então eu tenho que provar que essa desigualdade também é válida para aquela função f de xy que o meu problema está dando. Eu vou voltar muito nessa folha aqui, vou deixar ela até de lado para que a gente possa utilizar ela bastante. Então, ó, o que eu preciso fazer aqui, ó, para mostrar que esse cara então aqui é meu L e esse cara aqui é meu f de xy, beleza? Lá da minha teoria. Então, seja um epsilon maior do que zero. Pessoal, provar limite por definição é o cão por dentro do mato. É difícil, tem que ter umas sacadas muito boas, tanto é que eu vou fazer apenas um exemplo. Nas próximas aulas nós vamos vir com resultados que garantem a existência ou não de um limite, porque como a gente viu na aula intuitiva, na aula anterior, um limite pode ou não existir, beleza? Seja epsilon maior que zero. Então, o que a gente quer? Queremos encontrar um delta, vamos escrever isso daqui no sentido lógico da definição. Queremos encontrar um delta positivo, tal que se 0 é menor do que x quadrado mais y ao quadrado for menor do que esse delta, então 3x quadrado y sobre x quadrado mais y ao quadrado menos 0 é menor do que epsilon. Professor, não entendi absolutamente nada do que você fez. O que a gente quer provar? Quer provar que esse limite é zero, certo? O limite de f de xy, quando xy tende a b, é L, se acontecer tudo isso daqui. Olha, eu só substituí os ABs na definição. Olha só o que eu quero fazer, então. Dado um epsilon, seja epsilon. Queremos encontrar um delta, existir um correspondente delta, queremos encontrar um delta que satisfaça tudo isso daqui. Se o xy pertence ao domínio da função, ó, 0 é menor do que x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado tem que ser menor do que delta. Ó. Se isso acontecer, então isso acontece. Foi o que eu escrevi, ó. Se isso acontecer, então isso acontece. Mas por que você colocou esses valores? Pessoal, pela definição, o A e o B no meu problema aqui é 0, 0. Meu A, B aqui é 0, 0. Então, para quem não enxergou, é como se aqui tivesse escrito a raiz de x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Menor do que delta. Se 0 for maior do que x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado for menor do que delta, então f de x menos L é menor do que epsilon. Eu tenho que provar. Se isso for verdade, então isso daqui é verdade, tá? Mas quem é minha f? A f é essa, quem é meu L? É 0. Eu só substituir, ó. Então f de y menos L, f de xy é isso, menos 0 é isso. Vamos passar limpo isso daqui, porque o foco, pessoal, tá aqui. A gente vai abrir algumas contas aqui, e a partir destas contas aqui, eu não vou usar ela para provar, tá? É que eu vou fazer umas contas aqui para escolher um delta conveniente para que isso daqui seja satisfeito, tá? Ou seja, só vou passar limpo aquela segunda parte ali. Se 0 for menor do que x quadrado mais y ao quadrado, se isso daqui for menor do que delta, então não se percam no que eu vou fazer aqui agora, tá? 3x quadrado módulo de y sobre x quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor do que epsilon. O que me interessa é essa desigualdade. Por quê? Bom, menor do que zero, menos zero, desculpa, some, só fica o módulo disso. O denominador já é sempre positivo, dispensa módulo. 3 é um número positivo, dispensa módulo. X ao quadrado é positivo, dispensa módulo. Y não pode dispensar o módulo. Então, aqui, essa parte toda pode ser escrita como essa. Menor do que epsilon. Eu apenas copiei. Agora a gente vai observar os coelhos da cartola. Observe o seguinte.
observe que vocês concordam comigo que x quadrado, eu tenho que dar um jeito de criar o meu delta aqui, tá? X quadrado é menor do que x quadrado mais y quadrado, né? Já que um número ao quadrado é sempre maior do que zero. Então, se você está somando algo a uma parcela positiva, é óbvio que vai ser maior do que a própria parcela, né? Então, é óbvio que x quadrado é menor do que ele mesmo mais alguma coisa positiva. Beleza? Logo, o que eu vou fazer aqui? Que é o que me interessa. Eu sei que x ao quadrado sobre x quadrado mais y quadrado é menor do que x quadrado mais y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Aí você passa assim, professor, mas por que você fez isso daqui? Daqui a pouco vai ficar claro, tá? E isso daqui é uma verdade, e agora eu dividi os dois lados por x quadrado mais y quadrado. Esse lado aqui dá 1, né? Que é uma coisa dividida por ela mesma. Ou seja, isto é, né? Vamos pensar assim. Isto é, que eu cheguei que x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado é menor ou igual a 1. Sabe por que eu tô começando a fazer essas contas malucas? Pelo seguinte. Tá vendo aqui, ó, que no meu problema que eu quero mostrar que é menor do que epsilon, eu tenho um x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, então eu começo a construir esse meu problema a partir do que eu quero chegar. Eu não estou usando, tá? Eu estou construindo de uma forma que me é conveniente para determinar quem é o delta para que seja satisfeita essa desigualdade. É bem diferente. E assim, a gente conclui que o 3x quadrados módulo de y, faltou aqui, sobre x quadrado mais y quadrado, isso é igual a 3 vezes o módulo de y vezes. Só reescrever de uma forma conveniente, tá vendo? Ó, separei as duas parcelas, porque essa daqui agora, essa parcela a gente sabe que é menor ou igual a 1. Então, tudo isso vai ser menor ou igual que 3 módulo de y, certo? Vezes 1. Tá? Se você quiser colocar de jeito. Pode até colocar, vai, vezes 1. E isso, por sua vez, é a mesma coisa que 3 vezes módulo de y. Agora, outro coelho da cartola. Isso daqui, por sua vez, é a mesma coisa que módulo de y é equivalente a você escrever raiz quadrada de y ao quadrado. Ah, professor, mas vai cortar o quadrado com a raiz, vai sair y. Falso. Você não sabe se o y é positivo ou negativo. Então, tem que sair como módulo de y. Então, o contrário também é válido. Então, aqui está o outro coelho da cartola. E, por sua vez, isso é menor do que 3 raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Aí você fala, puta merda, da onde que eu estou tirando isso daqui? Por que eu precisei disso, pessoal? Justamente por causa do meu delta. Dá uma olhada. Olha quem é o cara que a gente tem que admitir para que isso daqui dê certo. Tá vendo que, veja só, eu já sei, isso é verdade, isso aqui eu vou admitir que é verdade. Ó, se isso aqui é verdade, então eu parto isso como verdade. Se isso aqui é verdade, quando eu multiplico aqui por 3 e aqui por 3, dá exatamente essa parcela aqui, ó. Só que eu não quero que ela esteja multiplicada por 3. Eu não posso vir aqui, a minha hipótese é essa, eu não posso multiplicar por 3. Mas eu posso pegar o delta, esse delta como nosso problema, como sendo justamente, né, o epsilon sobre 3. Quer ver como que eu vou pegar epsilon sobre 3? Vai ficar claro na hora que eu fizer todas as contas, ó. Portanto, se escolhermos, eu posso fazer isso? Posso. Desde que seja positivo. Eu vou escolher o meu delta como epsilon sobre 3. É o terceiro coelho da cartola aqui. Esse epsilon sobre 3 vai ficar claro quando eu terminar as contas. Mas por que eu posso escolher um delta? Essas contas aqui eu fiz apenas para poder ver quem eu vou escolher como delta. Então, ó, dado um epsilon maior do que zero. Dado um epsilon maior do que zero. Eu quero encontrar um delta maior do que zero. Quem quer ser meu delta? Eu falei que ele vai ser epsilon sobre 3. Mas continua sendo maior do que zero. Se eu escolher epsilon maior do que zero e o delta for epsilon sobre 3, se isso aqui acontecer para esse delta que eu estou escolhendo, será que isso daqui é verdade? Entenderam a ideia lógica? Então, dado um epsilon maior do que zero, ao escolher delta, eu encontrei um delta que eu vou chamar de epsilon sobre 3, certo? Se isso aqui é verdade, então será que isso daqui é verdade? Então perceberam que são as condições do meu problema. Então não é que eu vim escolher um delta aleatório.
esse delta ele vai depender do epsilon. Então, ó, se eu escolher esse delta como epsilon sobre 3 e admitirmos que vale 0 menor do que x quadrado mais y quadrado menor do que delta, por que eu quero admitir isso? Dado epsilon, existe um delta tal que, se isso daqui é verdade, ó, estou na definição de limite. Dado epsilon maior do que 0, existe um delta tal que, se isso aqui é verdade, então se eu admitir isso, será que isso daqui é menor do que epsilon? Definição, ó. De novo, vou pegar ela aqui, já sumiu a minha definição já, né? Tá aqui, achei. Dado um epsilon maior do que 0, existe um delta correspondente, que nesse caso o meu é epsilon sobre 3, tal que, se essa desigualdade for verdade, então será que essa é verdade? Tudo isso está dentro da nossa definição. Então, ao admitirmos que vale isso, teremos o quê? Olha só. Agora eu vou voltar lá no começo do problema. Agora eu quero ver se, dado epsilon, se esse delta, quando eu admito isso, se o f de x menos L é menor do que epsilon. Então, ó, 3x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado menos 0, como a gente acabou de ver agora há pouco, isso daqui era a mesma coisa que 3x quadrado módulo de y sobre x quadrado mais y ao quadrado. Só que todas as contas que eu fiz aqui em cima mostraram que isso daqui e isso daqui é menor ou igual que 3 raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Ok? Ó, toda essa parcela é menor do que essa. Só que esta parcela em particular que delta. Então, isso daqui fica menor do que 3 delta. Por que eu posso admitir? Porque vale isso. Raiz de x quadrado mais y quadrado é menor do que delta. Só que eu estou tomando o delta como epsilon sobre 3. É aqui que vem o motivo de eu ter escolhido ele como epsilon sobre 3. Se é 3 delta, isso daqui vai ficar 3 vezes epsilon sobre 3. Corto 3 com 3. O que dá? Dá epsilon. Ou seja, se, dado um epsilon, eu escolher o delta como epsilon sobre 3 e admitir que vale isso daqui, que é o que está exatamente da definição, dado o epsilon maior que 0, se existir um delta, que no meu caso é epsilon sobre 3, e admitir que vale isso daqui, então eu acabei de provar que f de xy menos L é menor do que epsilon. Ou seja, pela definição, o limite de 3x quadrado y, quando xy tende a 0, 0, opa, faltou aqui, sobre x quadrado mais y ao quadrado, é igual a 0. É bem difícil provar limite por definição, sim, porque a estratégia geralmente é a mesma. A gente sempre tem que pegar o que a gente quer chegar, tirar alguns coelhos da cartola para poder olhar para o resultado final, e esse resultado final tem que ter parte da hipótese. O que eu falo parte da hipótese? Tá vendo que apareceu no resultado final aqui, ó, apareceu a raiz de x quadrado mais y quadrado, que é a hipótese que eu tenho que admitir que vale. Quando eu bati o olho nisso daqui, eu falei, bom, isso daqui é menor do que delta. Se isso é menor do que delta, então isso daqui vai ficar 3 delta, eu escolho o delta como epsilon sobre 3, que aí vai dar tudo menor do que epsilon, tá certo? Poderia ser 4, poderia ser 5, poderia ser 10 delta sobre 20, enfim, tem vários deltas a partir do epsilon que a gente escolhe. E isso nós encerramos essa aula, até agora, então, a aula mais pesada dessa playlist, mas não a mais pesada, acredite, da playlist como um todo. Ela vai vir um pouco mais para frente ainda. Então, a partir da aula que vem, a coisa começa a ficar um pouquinho mais soft, dentro de limites ainda, mas a gente vai começar a estudar alguns resultados que garantem a existência e também a não existência do limite, como a gente já falou. A única forma que eu apresentei para vocês que agora de mostrar que um limite existe é pela definição. É matar mosquito com bomba atômica, beleza? Então a gente vai vir com alguns resultados que garantem a não existência e também a existência dos limites, perfeito? Então, nos vemos na nossa próxima aula. Valeu, galera!